Hoje vamos fazer um Bauernbrot, que esse aqui. Esse ficou um pouco feio porque tirei do congelador. Eu tinha esquecido de gravar essa introdução com o pão fresco. Mas é um pão muito bom. A tradução seria pão de fazendeiro e leva 20% de centeio, então é um pão de farinha misturada. E um dos meus favoritos. Se você ainda não fez, se inscreva no canal, clique no like e espero que goste da receita. Meu nome é Timo e você está vendo Pão Alemão Autêntico. Eu vou começar com a água e o sal para pré-massa, o fermento natural, uma quantidade maior, né? Primeiro vou colocar 2 gramas de sal e 100 gramas de água. Hoje vou usar 35 graus. Se for um dia mais frio, você pode usar 40 graus também. Aqui tá 24 graus aqui dentro. Eu gosto de mexer um pouco para dissolver o sal. Próxima parte, eu vou usar farinha branca e farinha integral junto. Eu vou inclusive misturar já. E por que faço isso? Com isso eu quero imitar um tipo de farinha que tem lá na Alemanha. Lá na Alemanha tem, além de farinha branca e integral, tem vários níveis entre isso. Então existem farinha de trigo mais escuras. Eles levam parte da casca, mas não levam o grão inteiro, como a farinha integral. Então levam parte das cascas, mas não levem o germe junto. Faz diferença e essas farinhas são usadas para pães específicos. Isso que quero imitar aqui, uma farinha mais escura. Não é a mesma coisa, mas chega bem perto. Eu uso 70 gramas de farinha branca e 30 gramas da farinha integral. Por último, eu vou colocar uma isca do meu fermento natural de centeio. Caso você não tiver, você pode usar um outro fermento natural, daí a mesma quantidade, 30 gramas. Ou você pode usar também fermento biológico, daí usa 1 grama só. Tirei esse fermento diretamente da geladeira, então não fiz alimentações antes, mas normalmente funciona. Eu geralmente pego a parte aqui de baixo, não de cima. E só falta misturar tudo isso aqui. Só falta cobrir. E assim deixa fermentar por 10 a 12 horas em temperatura ambiente. O fermento está com bastante bolhas de ar. Ele ficou 11 horas. Temperatura ambiente e está pronto para ser usado na massa principal. Além disso, eu vou usar 260 gramas de farinha branca. Aqui nesse pote eu já juntei farinha de trigo integral e farinha de centeio. Tem 80 gramas de farinha integral e 110 gramas de farinha de centeio. Além disso, vai 10 gramas de sal e 10 gramas de fermento biológico. Então, é um pão feito de fermentação mista. Eu vou começar com a água, está em 30 graus. Eu vou usar 230 gramas. Aqui já junto o sal. As farinhas, como eu falei, aqui tem farinha de centeio e não dá para ver muito bem parecido, mas tem farinha integral aqui junto já. Farinha branca. Fermento biológico. Eu só vou apertar ali um pouco e jogar nos diferentes cantos aqui. E não podemos esquecer fermento natural, a pré-massa, tá vendo? Dá para escutar também, tá bem aerado. E nessa receita, agora na massa principal, a massa seda, ela não tem a principal função de fazer o pão crescer. Ajuda também, trabalha junto, né? Mas é mais pelo sabor, pelo aroma que ele traz.
que esse tanto aqui vai passar o sabor, o aroma para o resto da massa. Falta misturar. É uma massa mais firme, então se você trabalha com uma batedeira de casa, cuidado, mas a massa é bem tranquila para ser sovada à mão. Só misturo aqui dentro da tigela até pegar toda a farinha. E agora eu vou sovar a massa dessa forma, assim, com essa parte eu empurro para frente, não muito para a mesa, é mais para esticar aqui. Daí jogo para trás, ao mesmo tempo eu dou uma leve virada para lá com a outra mão, que quando se faz lentamente, daí gruda tudo. E daí também quando pego eu dou um pouco de vira para não ficar sempre repetindo no mesmo lugar da massa. Se começa a grudar muito, dá para usar uma espátula para tirar aqui o excesso, para não secar, mas já vai ter de novo. Quando você faz, repete umas vezes, vai melhorando, daí não gruda tanto. É importante sovar bem, isso é tipo 8 a 10 minutos, para desenvolver o glúten o suficiente para manter o CO2 da fermentação dentro da massa, para o pão crescer bem. Uns 6, 7 minutos depois, a massa fica assim, mais lisa. Eu já vou juntar um pouco, esticar um pouquinho. Não muito, só fazer uma forma redonda. Assim eu coloco na tigela de volta. Eu vou cobrir. E assim deixo por meia hora em temperatura ambiente. Depois fazemos a modelagem. A próxima parte é a modelagem. A massa ficou uns 45 minutos. Eu deixei um pouco mais. Cresceu um pouquinho, não muito. Antes de continuar com a massa, eu vou preparar aqui o meu cesto alemão, polpa de madeira, super bom. Só jogar um pouco de farinha aqui. Não precisa muito, porque a massa não é super hidratada. Agora eu vou pôr a massa na mesa. Essa massa não precisa farinha embaixo, não gruda muito, então é bem tranquilo. Eu quero primeiro manter essa forma redonda, eu só vou tirar o ar que já tem agora, só para zerar assim, o nível de fermentação, digamos assim. Isso é para deixar bem homogêneo o miolo. Agora eu virei e agora eu vou bolear um pouco para deixar mais esticado essa pele, essa superfície. Eu não gostei muito dessa parte aqui porque vai aparecer depois no pão pronto. Então vou dar mais uma um pouco mais forte aqui. Não precisa exagerar, é só para deixar esticadinho. Só que assim não combina, né, com o cesto, então eu quero uma forma comprida. Se ficar muito durinha a massa, é difícil de abrir, pode esperar uns 5 minutos só para deixar ela relaxar um pouco. Vamos ver como ela tá, eu vou virar ela de volta. Vou achatar um pouco. Esticar um pouco assim. Mas é melhor pressionar. Se grudar muito na mesa, usa a espátula aqui. Vou abrir mais ou menos até o comprimento do cesto. E vou tentar fazer de forma uniforme. Agora eu pego uma metade, estico ela. E jogo mais ou menos até a metade. Aqui posso já também apertar um pouco e fazer um pouco assim, esticando a parte de fora. Eu gosto aqui de colocar esses finais por dentro.
Agora pego esse outro lado e jogo em cima da primeira dobra. Esticando um pouco. Aqui pra cima. Rolando assim, você consegue deixar bem igual, assim, bem da forma que a gente quer. E a emenda eu vou colocar para cima. Assim. A emenda fica aqui. Agora eu vou cobrir e deixo crescer bastante. Leva umas 2 horas, 2h30, mais ou menos, depende da temperatura, né? De ambiente. Mas é até sair do cesto e mais do que dobrar o volume. A gente vai fazer depois um teste apertando para sentir, né, a textura da massa e decidir se está pronta para ir para o forno. Então eu coloco o meu relógio, meu temporizador em 1h30, depois disso eu vou dar uma olhada aqui. Passou 1h e 45 minutos, foi mais rápido hoje, porque está mais quente, o pão cresceu bem. Eu vou apertar aqui. Eu não tá botando muito, mas tá certo, é isso que quero, porque eu não quero que abra muito no forno, eu quero manter uma crosta uniforme, que não seja rústica. Então primeiro eu vou espalhar farinha aqui, para não grudar o pão. E vou só jogar o pão assim. E agora eu vou espetar mais ou menos 2 centímetros até pegar aqui a parte maior. Existem uns rolos com essas partes aqui que você só passa mais rápido, né? Não tenho aqui, mas funciona desse jeito. Eu dou uma girada junto. E é realmente importante chegar até aqui o diâmetro maior. Eu vou fazer aqui uma volta e pode furar bastante. Isso é justamente para não abrir onde a gente não quer. O pão dá uma leve descida, caída, mas vai subir no forno de volta. Mas o tempo de fermentação realmente não é muito olhar no relógio, é mais observar o volume do pão. Mais importante, agora vamos fazer aqui em cima ainda. Eu acho bonito também essa aparência com os furos. Já antes de colocar o pão, eu vou pôr um pouco de água com o borrifador. O forno está pré-aquecido em 230 graus. Eu vou aplicar aqui também água no pão para tirar a farinha. Eu não quero que apareça muito. E por isso é importante abrir bem esses furos, porque senão fecha depois. E assim coloco no forno. Agora, depois de 1 minuto, eu vou aplicar mais uma vez água. Vou aplicar nos laterais e no pão também, para manter a superfície elástica e flexível, para o pão pode crescer assim, fazer essa abertura rústica. Isso vou fazer de vez em quando para manter essa propriedade da crosta, porque eu não quero muito crosta, quero que seja liso mesmo. Depois de 25 minutos eu baixei para 210 graus e agora, depois de meia hora, eu coloquei em 200 graus, então temperatura diminuindo, porque já está bem dourado e só falta a parte do miolo por dentro, por isso eu baixei a temperatura. O pão assou por 40 minutos, hora de tirá-lo. Eu vou desligar o forno. Vou colocar aqui na grade. E agora, imediatamente depois de assar, está bem quente aqui,
eu vou passar isso aqui que se chama Brotstreiche. É uma mistura de maisena e água, mas tem um processinho para fazer. Em um outro vídeo eu mostro como fazer, eu vou colocar um link na descrição desse vídeo. E só passar agora diretamente depois. Isso eu faço para deixar um brilho maior. Já dá para ver, mas quando seca fica bem legal. Dá uma boa diferença. Eu não falei ainda sobre a aparência, porque a primeira coisa é passar essa mistura. O pão não é para ter essa abertura aqui, tá? Isso não deu certo. Aqui também dá para ver que na hora de fazer a modelagem não fiz bem certinho. Dá para melhorar essa parte e o resto tá bom, abriu bem, tá bem bonito o pão. Eu gosto dessa aparência com os furinhos. Para evitar isso aqui, você pode ou fazer os furos um pouco mais fundo ou um pouco mais largo. Ou também é que o meu forno, ele não guarda o vapor que eu faço lá com o borrifador, sai tudo porque tem uma abertura atrás. Se você tiver um forno melhor, onde você consegue manter o vapor, você não tem esse problema porque realmente a pele, a crosta fica mais elástica mesmo. Mas em total, tá bom. Eu vou deixar esfriar e depois vamos ver como fica por dentro, como fica o miolo. E vamos degustar também. Hoje é um dia mais quente, deve ter uns 25 graus aqui. A massa cresceu por 1h10 minutos, uns 15 minutos. Quando a gente aperta aqui, ela ainda volta, mas já não com tanta força, né? E assim, tá bom, poderia crescer mais um pouco, mas eu não quero forçar muito. Antes de colocar na pá aqui, eu vou jogar farinha. A massa não é muito hidratada, mas como eu vou fazer 2 pães, eu vou colocar bastantinho aqui, né? Eu jogo para ter a emenda para baixo. Eu vou tentar tirar o excesso de farinha aqui. Eu já coloquei pouca farinha no cesto, mas sempre fica um pouco, né? E agora eu vou fazer buraquinhos aqui em todo o pão. Eu vou tentar não deixar muito perto um buraco ou outro, mas fundo o suficiente para o ar poder sair. O primeiro pão está preparado, vamos no segundo. Pronto, vamos colocar no forno. É importante fazer isso logo depois de tirar agora, enquanto está bem quente. Você pode ou aplicar água com um pincel ou também com um borrifador. Eu vou borrifar aqui. Eu vou tentar fazer mais ou menos na metade. Pode pôr bastante mesmo. Isso faz que as textrinas que estão dentro da crosta estão liberadas e assim faz um brilho melhor. Vamos ver aqui, vou deixar assim mesmo só para poder comparar depois. Vou tirar o segundo pão, devido ao tempo maior no forno, pegou uma cor um pouco mais forte já. E aqui eu vou aplicar essa mistura de amido com água. Esse aqui eu guardei na geladeira, mas tirei um bom tempo antes já, para não ficar tão gelado. E o mesmo princípio das textrinas, só que eu já coloco aqui, já produzo aqui, que é uma maisena ou uma fécula de batata esquentada na panela ou numa frigideira. E dessa forma vira destrina, e essa destrina mistura com água. E é isso aqui. E é só esperar esfriar agora os pães. Dei umas aberturas aqui também, que não é para ser, mas é um pouco difícil quando não consegue ter aquele vapor forte. Para esse tipo de pão, na verdade, é melhor também não ter essas partes de farinha aqui. É para ficar tudo que nem aqui. Então, tem um pouco de potencial para melhorar aqui, mas assim que esfria, vamos ver como está por dentro e vamos degustar. Vamos ver agora se deu diferença.
Esse é o pão onde apliquei nada e aqui água. Desse ângulo não parece muita diferença, mas você consegue ver que aqui tem um brilhinho, aqui não tem brilho. Assim, eu vou mudar um pouco o ângulo. E aqui nesse ângulo dá pra ver que tem um pouco. Não é muita coisa também, mas tem a ver também que tinha bastante farinha aqui. Daí o efeito não fica muito bom. Aqui já dá pra ver uma boa diferença. Mas também onde tem a farinha não é do jeito que queria. A ideia é ficar bem assim, tipo uma aparência quase de couro. E depois me arrependi um pouco porque esse tem uma superfície mais lisa assim, melhor. Deveria ter aplicado a Brotstreiche nesse pão. Eu acho que teria ficado mais bonito. Para evitar essas aberturas, talvez seria uma opção também diminuir um pouco o fermento biológico na massa principal. Mas a fornada de hoje é essa, né? E agora vamos cortar para ver como ficou o miolo. Eu vou cortar aqui na parte mais feinha, assim pelo peso vai ficar bom. Esse pão tem um miolo mais fechado, isso é esperado. Mais importante que seja aerado também, que não seja maçudo, pesado. Quase. E bem homogêneo. Você vê que tem uma crosta bem fina. E a crosta não é assim muito crocante, mas é para ser assim mesmo. Porque eu apliquei muita água para deixar realmente mais macio. O cheiro tá muito show e tá elástico. O miolo, isso é importante. Talvez poderia ter ficado uns 5 minutos a mais, mas tá bem bom. Chegamos à degustação. Pelo cheiro e pela aparência, eu já sei que vai ser um pão bem bom. Primeiro eu vou dar uma boa cheirada. Para cheirar um pão, ele se aperta aqui e ao mesmo tempo cheira. Cheiro bem harmônico, bem interessante. Tem um pouco de acidez, mas é bem suave mesmo. Agora eu vou experimentar um pedaço. Eu sempre falo, para degustar é bom pegar só um pedaço do miolo, porque a crosta geralmente tem um sabor bom pelos aromas de tostado. Então eu vou começar só pegando o miolo. E assim você consegue sentir melhor também a sensação que o pão dá na boca. Muito bom. É um pão que tem um sabor mais forte por causa do fermento natural, mas também não é super ácido, porque na massa principal o fermento natural não tem tanto tempo para se desenvolver, porque o fermento biológico faz o pão crescer em menos tempo. Dessa forma a gente regula a acidez do pão e a acidez é mais baixa aqui. Mas ainda assim dá para sentir bem o fermento natural e essa relação entre farinha de trigo e farinha de centeio. Eu gosto muito, aqui no caso tem 20% de centeio, que é um pouco mais escuro, mas não é muito centeio. O cheiro, o sabor e a aparência também me lembra muito ao meu avô, que costumava comer bastante esse tipo de pão, o Bauernbrot. E essa receita que eu inventei chega muito perto a esse pão que o meu vovô costumava consumir. Eu acho que estava um pouco mais branco ainda, então talvez um pouco menos centeio, um pouco menos de farinha de trigo integral, ou uma farinha um pouco diferente, né, que não tem aqui. Mas no final, um pão excelente e recomendo sem sombra de dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal, dê uma olhada também nas outras receitas, tem bastante coisa. E caso que você se interessou para esses panettone, esse cesto de fermentação aqui, eu vou deixar um link na descrição. Tem uma pequena quantidade que importei da Alemanha, então seguindo esse link você pode comprar. Tem esse formato, tem outros formatos e polpa de madeira. Para mim é o melhor cesto que tem. Então se você gostou, dê uma olhada lá no link. Talvez você curte mais um outro formato. É isso. Eu espero que gostou do vídeo e vejo você no próximo vídeo que já está a vir. Um grande abraço!